Senhor, além de simplesmente alguns momentos que a gente tem de conversar, de falar, ou às vezes a gente dobra os nossos joelhos, a gente acha que isso já é o suficiente, mas Deus espera mais de nós. As criancinhas podem ir lá para a salinha, que a Larissa vai fazer uma aulinha especial para elas, tá? Fecha a porta aí, vai ter uma merendinha, tá bom? Então, está lá em Mateus. Vamos começar a abrir nossas em Mateus. Capítulo 19, versículo 16 ao 22. Não sei se você conhece. Se não conhecer, né? Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O caso aqui não é ele ter dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa vê uma palavra dessa: então eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter conta. Não é isso que é a palavra. Mas onde está o nosso coração? No caso deste jovem, ele era uma pessoa, mas o seu coração estava preso nas coisas materiais. No caso dele, o dinheiro. Às vezes em nós, às vezes é qualquer outra coisa que a gente não quer abrir mão para estar na presença do Senhor. Então é isso, olha, você tem que abrir mão disso para que você se achegue, para que você ganhe o reino dos céus. A palavra fala que nós temos que buscar primeiro a Deus. As outras coisas desse mundo, ela é consequência. Então, em tudo, temos uma escolha. Todos os dias nós fazemos escolha. Até o que a gente come, o que a gente veste, onde a gente vai, como a gente vai fazer. Se uma pessoa nos trata mal, como que nós vamos revidá-la? Se dentro da palavra, se a gente vai... A gente sempre tem uma escolha na vida da gente. Então, o que nós temos escolhido? Nós temos escolhido o que simplesmente Deus tem para nos oferecer, que é o milagre. A gente sabe que Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer milagre na minha vida, na vida de qualquer um de nós, na minha casa, na minha família. Deus pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para nos curar, nos limpar. Mas eu estou com Deus apenas para receber algo, ou estou com Ele porque eu sei que estar na presença dEle é o suficiente? Eu quero o milagre ou o dono do milagre? Então, muitas vezes, as pessoas estão na presença do Senhor, mas elas ficam presas apenas no que Deus pode oferecer. E Deus quer mais de nós. Deus nos quer um coração contrito. A gente pode ver que uma das coisas que Deus fala em Mateus 19, para a gente alcançar a vida eterna, é que venhamos guardar os mandamentos. Tem a ver com obediência. Tem a ver com entender que, olha, eu vivi assim, eu vi o mundo, eu busquei fazer o bem. Você está disposto a fazer, a caminhar juntamente, a ser um cristão? Porque a palavra cristão tem a ver com Cristo. Somos pequenos cristos. Nós queremos viver como Jesus viveu? Nós estamos dispostos? Em João 36, João 6, na verdade, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 38 ao 40, nos diz assim. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum
perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Cristo, quando ele veio ao Senhor, ele deu o exemplo de obediência. Ele obedeceu à vontade do Pai na vida dele. Ele obedeceu aquilo que o Senhor esperava dele. E ele espera que nós também obedecemos à palavra do Senhor. João, passando mais um pouquinho aí para frente, João 14. A gente pula do 6 para o 14. Versículo 21. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, o Senhor se manifesta a nós. O Senhor nos cuida, o Senhor nos trata, o Senhor nos liberta. O Senhor ouve o nosso clamor. A palavra fala: clamarei e ouvirei. Então, o Senhor, aquele que busca Ele, que vai até Ele, Ele trata. O que ainda me falta? A palavra aqui do jovem é: o que me falta ainda? O que me falta? Vamos nos perguntar a nós: o que nos falta? Se eu morrer hoje, será que eu alcançarei o reino? O que está me faltando para que realmente... Porque a salvação, ela é gratuita. Nada que a gente faça vai nos trazer salvação, porque a salvação foi através do intermédio da morte de Jesus. Porém, eu preciso aceitar a Cristo. Aceitar o seu mandamento, nas regras dele, das formas dele, não da minha. Então, é isso que às vezes é difícil entrar na nossa mente. Mas não é gratuito? Deus já não morreu? Já? Então tá, não preciso fazer mais nada. Não, eu preciso aceitá-lo, eu preciso ser batizado, eu preciso vir à presença dele, eu preciso crer nele, eu preciso modificar a minha vida através da sua palavra, eu preciso entender o que ele espera de mim. Não simplesmente, ele já morreu, já fez a parte dele, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Não. E é aí que às vezes as pessoas se desviam da vontade do Senhor. No finalzinho lá de Mateus, ele fala que era para o jovem dar tudo, né? Todo o seu dinheiro. Deixa tudo aí, me segue. Deixai tudo para trás e me siga. Mateus, um pouco antes dessa... Mateus lá 16, antes aqui do 19, né? Que a gente lemos. No versículo 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, Jesus conversando lá com os discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, tome a sua cruz e siga-me. Nossa, mas como que eu posso negar? Quando o Senhor fala negar, é porque a nossa carne ela é tendenciosa ao erro, ela é tendenciosa ao pecado, é da nossa natureza. Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu sou controlada, mas outrora era uma pessoa muito irada. Nossa, era difícil, tá? Só que a ira não agrada ao Senhor. Em Mateus 5 fala que quando eu iro contra o meu irmão, sem motivo, para Deus eu estou matando ele. Para Jesus é como se eu estivesse cometendo um homicídio dentro da palavra. É algo sério. Então assim, meu Deus, e agora, né? Senhor, me perdoa, eu tenho que mudar. E eu precisei buscar os dons do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Lá em Gálatas 5:22, acho que se não me engano essa, fala que eu tenho que ser longânimo, benigno, buscar. E isso não é de um dia para o outro. É eu entender que eu quero seguir a Cristo e eu preciso tirar essa mazela de mim. E cada um tem a sua. Cada um de nós temos aquilo que a nossa carne é mais tendenciosa. E para a gente é tão comum, mas nós estamos nos afastando da presença do Senhor. Estamos indo em direção ao contrário do que às vezes a gente acha. Às vezes a gente acha que está fazendo o que Deus quer. E a gente, mas como o jovem fala,
nossa, mas eu sigo todos os mandamentos, não, filé. Mas o seu coração não estava no lugar correto. Ele só estava fazendo aquilo porque queria. Não é uma troca. Eu quero estar com Deus porque Deus é maravilhoso. O que vier depois é só consequência. Então para Deus é assim. Eu tenho que seguir. Às vezes minha carne quer ir para o lado, mas a palavra fala que eu não devo fazer isso. O que eu faço? Eu vou contra a minha carne para ir pela palavra. E o que nós vivenciamos hoje não é isso. Às vezes a gente vai mais pela nossa carne do que pela vontade do Senhor. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Para alcançar os céus, precisa ter alguns requisitos. Esse é o problema. Que às vezes as pessoas acham que não precisa fazer mais nada. Mateus 7:21 nos diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeira coisa, não é todo mundo. Hoje eu estou aqui falando de Jesus, né? Jesus é maravilhoso, mas não quer dizer que eu estou salvo. Porque Deus conhece o interior do meu coração. Então Ele sabe qual que é o meu intuito. Ele sabe qual que é o meu coração quando eu estou dentro da minha casa, quando eu vou trabalhar. Então, não é simplesmente falar de Deus. É algo mais profundo. Então Ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que se nega para fazer a vontade do Senhor. Às vezes a minha vontade quer fazer isso, mas eu sei que está contra a vontade do Senhor, eu volto, respiro, conto até 10. Ai Deus, vai estar difícil, tá? Mas é lutar contra nós mesmos para fazer a vontade do Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, é sério, muitas vezes nós estamos dormindo pela vontade do Senhor. Em Levíticos, eu não vou abrir, mas o Levíticos 11:45 fala, que relata, e Jesus fala, eu sou santo, então vós também tem que ser santos. É difícil. Eu não sou santa e eu não sou perfeita. Mas nós buscamos a santidade em Cristo. E quando nós erramos, nós reconhecemos, porque o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, Ele nos mostra, olha, eu precisava disso, era necessário. Era necessário se comportar, se vestir ou falar dessa forma. Era necessário, você precisava ir nesse local, você precisava agir dessa forma. O Espírito Santo vai falando. Não é essa atitude que eu busco de um cristão. Em Mateus 18, está pertinho aqui. Mateus 18, achei. Mateus 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos convertestes, não vos tornastes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior dos reinos dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe.